Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, já queria começar aqui pedindo desculpa para vocês, estou gravando do carro, tá um pouco escuro, obviamente a imagem não é das melhores, mas o importante é trazer notícia, trazer informação, e é isso que a gente faz aqui com muita qualidade, né, para você vascaíno que acompanha o nosso trabalho. Então o vídeo de hoje, a gente vai falar bastante, né, sobre a preparação do Vasco, aí visando a partida dessa quinta-feira, primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, né, e também já tendo em vista que domingo tem Campeonato Brasileiro, Vasco e Vitória fora de casa, então a gente vai falar um pouquinho sobre essa partida também. Será que o Vasco vai poupar jogador, né? Infelizmente ontem à noite tivemos uma informação aí sobre o nosso zagueiro João Vitor ali, que pode desfalcar o Vasco aí na partida de quinta-feira, então a gente vai falar bastante sobre isso e vamos falar também sobre outros assuntos, né? Polêmica aí envolvendo Vasco e Atlético Paranaense devido à confusão ali depois do jogo e óbvio que vamos falar de contratações, né? Porque primeiro temos uma notícia muito boa aí, né, que o nosso atacante, o Jean David, quer ser chamado de Jean David, né, já está registrado, vai poder ir a campo na quinta-feira, então essa notícia é muito importante. Vamos falar também sobre contratações, que o Vasco avançou na vinda aí de um zagueiro, então a gente vai falar bastante aí sobre quem é esse jogador, quando ele poderá já estar sendo anunciado pelo Vasco, né, e vamos falar também sobre a busca de mais um atacante, lembrando que a janela se encerra agora no dia 2 de setembro, então faltam poucos dias, né, e o Pedrinho e o Marcelo Santana estão correndo aí contra o relógio para fazer esses anúncios aí o mais rápido possível. Então, primeiramente, quero convidar todos vocês a acompanharem, assistirem o nosso vídeo aqui até o final para não perderem absolutamente nada. Peço também a sua colaboração, deixando aquele joinha, deixando aquele like no nosso vídeo e convido todos vocês que ainda não são inscritos aqui no nosso canal para se inscreverem. Lá embaixo tem um botão vermelho escrito inscreva-se. Clica nele, vem fazer parte aqui do maior canal de notícias do Vasco no YouTube, na internet, em tudo que é canto. Aqui a gente traz para vocês notícia com qualidade, né, e sempre buscando deixar você bem informado. Combinado? Então bora começar o vídeo falando um pouco aí sobre a preparação do Vasco, né? O Vasco vai ter 3 jogos aí muito importantes em menos de uma semana. Quinta-feira contra o Atlético Paranaense, domingo contra o Vitória da Bahia pelo Campeonato Brasileiro e quarta-feira de novo contra o Atlético Paranaense fora de casa, né? Valendo vaga aí nas semifinais da Copa do Brasil. Então para quinta-feira agora, o Vasco aí teria basicamente, né, que repetir a escalação, desculpa a tremedeira aí, mas infelizmente tivemos ontem à noite a informação que o zagueiro João Vitor sentiu um desconforto muscular, pois é, e pode desfalcar o Vasco nessa partida, né? Caso isso aconteça, quem irá entrar no lugar do João Vitor é o zagueiro Léo Pelé, né, que ficou no banco no último jogo, obviamente foi preservado ali, o Maicon entrou, foi bem ali, conseguiu dar conta do recado, mas ainda não é certo, né? O desfalque do João Vitor ainda não está confirmado e por outro lado, a gente pode contar com a volta de Felipe Coutinho, David e Alex Teixeira, né? O Coutinho que contraiu, né, lá o Covid, o David que tá com uma celulite facial, uma doença que eu nunca tinha ouvido falar, mas está se recuperando, e o Alex Teixeira que também aí tem condições de já ser relacionado para essa partida aí da quinta-feira. Então o nosso treinador, Rafael Paiva, deve basicamente repetir um time parecido com o do último jogo, né? Caso o David não possa jogar, a tendência é que o Emerson Rodrigues possa ser o titular, e tem outro detalhe, a gente vai ter um reforço de peso para quinta-feira, que é o atacante aí, o Jean David, né? Jean Menezes, que a galera tava chamando, ontem ele foi apresentado oficialmente, hoje vai ter a coletiva de imprensa dele, né? Ao meio-dia a gente vai transmitir ao vivo aqui para vocês, e o jogador já está registrado, né? Já está ali cadastrado no boletim informativo da CBF e poderá estrear com a camisa do Vasco, provavelmente vindo do banco de reservas, né? A tendência é que ele não comece a partida como titular, a não ser que o Adson não tenha condições de jogo, né? Lembrando que o Adson, ele acabou ficando ali, né, no intervalo, né? Saiu no intervalo do último jogo e ainda existe, né, a possibilidade do Adson ali também ser um desfalque, né, para essa partida de quinta-feira. Eu tô muito motivado, tô muito confiante, acho que o Vasco tem condições aí de abrir, né, uma vantagem para cima do Atlético Paranaense nessa partida, e aí não podemos esquecer que domingo tem outro jogo pelo Campeonato Brasileiro, que é Vasco e Vitória da Bahia, né? Vasco e Vitória da Bahia se enfrentam lá no Barradão, lá em Salvador, e o Vasco deve poupar jogadores, né? O Vasco não deve ir com o elenco principal aí para poder conseguir, né, ter o elenco pronto para a segunda partida das quartas de final da Copa do Brasil. Então, antes da gente seguir aqui o vídeo, queria deixar aquela dica, né, da nossa parceira do canal, a BetWinner, para todo mundo que quiser fazer uma aposta na vitória do Vasco nesse domingo, na quinta-feira contra o Atlético Paranaense. A BetWinner, além
dos 130% de bônus no seu primeiro depósito, essa semana apenas tá dando aí mais R$200 de bônus de boas-vindas para todo mundo que se cadastrar no site deles, no primeiro comentário fixado do vídeo de hoje. E além de se cadastrar, você tem que fazer um depósito de pelo menos R$5. Então baratinho, né? Custa nada. Eu sempre dou a dica pra galera tentar fazer um depósito maior, porque no primeiro depósito você ganha 130% de bônus. Então quanto maior for o valor que você depositar, maior vai ser a sua bonificação por lá. Então não perca tempo, primeiro comentário fixado, clica no link e já se cadastra lá na BetWinner, beleza? Bora falar agora sobre o mercado da bola, né? Como a gente falou agora há pouco, o Jean David vai ser anunciado, vai ser apresentado hoje pro torcedor vascaíno ao meio-dia, né? Essa apresentação a gente vai transmitir ao vivo para vocês aqui no canal, na nossa live ali da hora do almoço. Então quem quiser acompanhar, fica a dica, né? Já para estar ao vivo com a gente aqui a partir do meio-dia. E o Vasco aí segue na busca por mais contratações, né? O Vasco aí que ontem avançou na negociação com o zagueiro Luan Pérez, jogador brasileiro que atua lá no Fenerbahçe da Turquia. E primeiramente o Vasco estava tentando um empréstimo de 12 meses, porém parece que o empresário do jogador está convencendo a equipe turca, né, o Fenerbahçe, a romper o contrato do atleta por lá, né, um rompimento de contrato amigável, para que ele possa vir em definitivo para o Brasil. E a informação que a gente coletou ontem à noite é que ele ficou muito satisfeito com a proposta do Vasco, né? Existe uma queda de braço aí entre três clubes, Vasco, Santos e Bahia, aí pela contratação do jogador, e o Vasco aí parece que voltou no páreo, né? O Santos teria feito uma proposta boa para o atleta, porém o Vasco parece que aí fez uma contraproposta que agradou muito o empresário, agradou muito o atleta. E obviamente tem a questão do Vasco aí ano que vem ter grandes possibilidades de estar disputando pelo menos um torneio sul-americano, né? Ou a Sul-Americana ou a Copa Libertadores da América, caso a gente siga crescendo dentro do Campeonato Brasileiro. E isso obviamente tem um peso numa negociação, né? Tem realmente aí algo que o jogador fica contente de poder estar disputando um grande torneio na próxima temporada. Então essa é a situação do Luan Pérez, né? Ontem também surgiu um outro jogador ali que talvez estaria negociando com o Vasco, que é o Xavier Arreaga, é um equatoriano, zagueiro também, né? Mas esse seria a segunda opção aí do Vasco nesse momento. A primeira opção é realmente aí o Luan Pérez. Caso a negociação com o Luan não avance, não seja fechada pelo Vasco, o Vasco vai ter que correr atrás aí desse plano B, né? Dessa segunda opção. E não podemos esquecer também da busca ali por um atacante, né? O Vasco fez uma grande proposta aí pelo atacante argentino Benjamin Borré, jogador que atua no futebol da Rússia. A proposta foi rejeitada, né, pelo clube da Rússia, né? O Vasco ofereceu 20 milhões de reais, o clube russo pediu ali 30 ou 35 milhões, e nesse momento aí o Pedrinho e o Marcelo Santana estariam aí negociando, né, a possibilidade de fazer uma nova proposta aí pelo atacante, que me agrada muito, tá? Falar pra vocês, um jogador muito habilidoso, muito veloz, com uma ótima finalização de fora da área, mas é aquela questão, o Vasco vai ter que correr contra o tempo, porque a janela de transferências aí está muito próxima de estar se fechando. Galera, não vai embora, o vídeo não acabou. A gente vai trazer para vocês aqui a participação agora dos nossos dois novos contratados, o Gustavo Ribeiro e o Matheus Gilbert, né? Os duas feras, dois estudantes de jornalismo aí, estão fazendo realmente uma diferença aqui agora pro nosso canal, dois grandes contratados aqui que vão agregar muito pra gente. Então, vou deixar com vocês aqui agora notícias quentinhas aí, trazidas tanto pelo Matheus Gilbert quanto pelo nosso querido Gustavo Ribeiro aqui para vocês. Então, deixa o like, se inscreve no canal e fica agora aí com essas duas feras aí trazendo mais novidades pra rapaziada. Valeu! Fala rapaziada, pra quem não me conhece, meu nome é Gustavo Ribeiro e hoje eu vim falar sobre uma das maiores incógnitas no time vascaíno pro restante da semana, que é a nossa ponta esquerda. Nosso titular absoluto, o David, contraiu a celulite facial, algo que deixou ele fora dos gramados nessa partida da última segunda-feira. O nosso titular foi Emerson Rodrigues. Emerson Rodrigues teve um primeiro tempo abaixo, oscilante, errando principalmente nas tomadas de decisão. Mas em compensação no segundo tempo ele entrou muito bem e fez o gol do empate. Além do Emerson Rodrigues, temos a opção do Leandrinho. Leandrinho que entrou nesse jogo contra o Atlético Paranaense e deu assistência para o gol da virada para o Verratti. O Leandrinho, por mais que seja um lateral esquerdo de ofício, ele já fez essa função um pouco mais avançado, fazendo essa dobradinha com o Lucas Piton. E a opção que apareceu agora, durante essa semana, foi o Jean David, que é um novo reforço, jogador chileno, convocado para a seleção chilena. Ele já está regularizado e agora é uma opção para essa ponta esquerda. Então, torcedor, eu venho te perguntar, quem vocês acham que deve jogar essa partida decisiva contra o Atlético Paranaense? Essa primeira partida aqui em São Januário, que é importantíssimo sair com um resultado positivo para tentar a classificação lá na Arena da Baixada. Eu quero saber a sua opinião. Temos o David, que por mais que esteja lesionado,
a tendência é que ele sofra, ele tenha a alta do hospital nessa quarta-feira, mas ainda será avaliado e é dúvida para o jogo de quinta-feira. Emerson Rodrigues, que fez uma partida bem oscilante nessa última segunda-feira. Leandrinho, que entrou muito bem, mas apesar de ser um jogador jovem. Ou o Jean David, que chegou, treinou pouco com o elenco e não tem muito entrosamento. Quero saber a resposta de vocês aqui no comentário. Fala, amigos do canal Mário Coelho Vasco, aqui quem tá falando é o Matheus Gilbert, muitos me conhecem do Twitter, tô fazendo a minha estreia aqui no canal, agradecer também o convite do Mário, do Edu Canelas, para estar aqui sempre com vocês aqui. Tô aqui no improviso, acabei de chegar da academia, né? Inclusive tem um painel torto do Vasco aqui atrás. Vim falar sobre um assunto que tem incomodado o torcedor do Vasco, que é a falta de contratações. O Vasco contratou na janela 5 reforços, desses 5, né, Coutinho e Alex Teixeira no banco, não, na verdade, no DM, departamento médico. O Emerson Rodrigues parece que estreou quase no final da janela, ontem com um gol. E o Alex Teixeira e o Souza, no caso, é um jogador, uma incógnita ainda, fisicamente, tanto esportivamente, tanto fisicamente. E o Vasco fechou recentemente com um atacante chileno, Jean Menezes, que eu creio que venha agregar. Mas é muito pouco para um time que tinha tamanhas carências e carências fundamentais. Faltando 6 dias para terminar a janela, e o Vasco, infelizmente, ainda não contratou um zagueiro que joga pela esquerda, até para ajudar o João Vitor a jogar pela direita, porque o João Vitor tem jogado de forma torta em campo, né? Então, é uma coisa que vem preocupando a torcida do Vasco, vem preocupando a gente que acaba cobrindo o Vasco também, jornalista vascaíno, né? Todos querem o bem pro clube e realmente é uma coisa que vem incomodando. Acho que já passou da hora do Vasco acelerar as buscas por um zagueiro, as buscas por um volante também, porque ontem ficou provado no jogo de ontem contra o Atlético Paranaense que o Matheus Cocão só não foi substituído, pelo menos na minha visão, porque o Vasco não tinha opção no banco, porque foi uma partida desastrosa do Matheus Cocão. E é normal, é um atleta de 21, 22 anos que vai oscilar, entendeu? Então é sempre bom o Vasco ter ali no banco de reservas opções melhores, opções mais cascudas, né? Que tenham ali fisicamente, estejam num bom nível. Por exemplo, o Sforza é um jogador que pode substituir o Cocão? Até pode substituir o Cocão, mas o Sforza é um jogador de 21 anos também, é um jogador que também vai oscilar. O JP é a mesma coisa. Então seria importante que o Vasco, além de um zagueiro pelo lado esquerdo, trouxesse um volante que soubesse jogar ali como um primeiro, um segundo volante, que saísse mais pro jogo, como faz o Cocão em alguns jogos, né? É preocupante, como eu falei no início de novo, é preocupante essa demora do Vasco. Espero que o Marcelo Santana acelere, e o Pedrinho, o Felipe, acelere a busca por reforços essa semana, faltando ali 6 dias para acabar a janela, para acabar o prazo de inscrição, né? E a torcida do Vasco espera ansiosamente por reforços, principalmente por um zagueiro, que é uma coisa que a gente pede há muito tempo. O Medel saiu, o João Vitor ficou machucado por 2 meses, ontem já sentiu a posterior da coxa. Então, realmente é caso de acelerar, caso de trabalhar bastante nesses 6 dias para fechar a contratação de 2 jogadores, ao meu ver, importantes, um zagueiro e um volante. Valeu, gente. Obrigadão. Prazer vou participar com vocês aí do quadro do vídeo do Mário. Passando para avisar também que vou fazer parte das lives também. Tá no meio improviso que eu acabei de chegar da academia aqui, entendeu? Mas é isso. Valeu. Fui.